Olá, gente linda! Vamos tomar café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 5 de maio e o texto diz: processos necessários. No Salmos 141, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: fira-me o justo com amor leal e me repreenda. E o autor vai dizer assim, todos nós somos dotados de uma grande quantidade de emoções, que são divididas em dois grupos, positivas e negativas. Ambas são importantes para nós, mas tanto para a sobrevivência quanto para um desenvolvimento bem-sucedido, até porque não nascemos prontos, somos moldados pelos processos, né? Cada um de nós tem uma história, uma trajetória. Então, nunca meça a vida com a régua da vida de outra pessoa. Seja único e siga o caminho que Deus escolheu para você. Muitas vezes, o ato de sermos confrontados nos induz à mudança, transformação, aprendizado e melhora. E no primeiro momento pode doer, mas os processos são necessários para o nosso crescimento. Talvez na sua adolescência você quisesse ficar na rua brincando até tarde da noite, mas sua mãe o repreendia, porque isso poderia ser perigoso, mas você ingenuamente desconhecia esse perigo. Hoje você reconhece que foi um ato de amor e cuidado da sua mãe para você, não é mesmo? Da mesma forma, no texto que lemos, o salmista reconhece a necessidade de ser advertido, para que melhore e aprenda a cada dia. Por isso, caminhe ao lado de pessoas que o aconselham e o amparam, de modo que reconheçam suas qualidades e o impulsionem, mas quando for necessário também confronte você, sempre visando o seu crescimento e amadurecimento. Com quem você tem caminhado? Saiba que, à medida que somos ensinados, amadurecidos, nos tornamos aptos a ir além e viver os grandes propósitos que o Pai tem para cada um de nós. Ao receber o apontamento, não escolha ressentimento, e sim o crescimento. Aí tem uma frase do autor que diz assim: quando Deus o confronta, é apenas para o direcionar ao propósito. O devocional é o 126, a leitura bíblica é João 4 e a palavra-chave é maturidade. Que nós possamos ter maturidade para poder passarmos pelos processos que Deus tem para a nossa vida, que nós possamos sermos confrontados por Deus para caminharmos na direção que Ele tem para nós, no propósito que Ele tem para nós, e que nós possamos ouvir a sua voz, que possamos permanecer firmes, ouvindo a voz de Deus e ensinamentos de Deus, porque o Senhor é o único que tem a direção certa para a nossa vida. O nosso Deus é o único que tem o propósito certo para a nossa vida. Que nós possamos ouvir a voz de Deus, ter sabedoria e orientar a nossa vida e a vida da nossa família na vontade de Deus. Nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também, eu vou ler para vocês o Salmos 41, que tem muitas bênçãos para nos ensinar. O Salmos 141, ele diz assim, é uma oração vespertina por santificação e proteção de Deus. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando clamo. E suba a tua presença, a minha oração. Glórias a Deus. Suba a tua presença, a minha oração. E vamos lá, vamos orar ao Senhor. Aqui tá ventando, gente, tá ventando. Suba a minha oração ao Senhor como um incenso e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia dos homens que são malfeitores. E não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, e isso será mercê. Repreenda, e será como óleo sobre a minha cabeça, o qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar, enquanto os perversos praticam maldade. Os seus juízos são precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Ainda que sejam espalhados meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e suca a terra. Pois em ti, Senhor, Deus meu, estão fitos os meus olhos, eu confio em ti. Não desampares a minha alma. Guarda-me nos laços que armaram as armadilhas dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume. Então,
Que Deus possa nos ajudar e nos abençoar. Que nossas orações, todos os dias de manhã, possa subir à presença de Deus. Que nós possamos orar, depender de Deus, confiar nele, pedir sabedoria a ele, direção para a nossa vida, direção para a nossa família. E que as nossas orações possam subir a Deus como incenso suave. E que o erguer das nossas mãos seja uma oferenda a Deus todos os dias de manhã. E que a gente possa pedir para Deus colocar guardas na nossa boca para que a gente não possa falar bobagens. Que a gente possa falar somente aquilo que é bom e aquilo que edifica. Porque a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. E que nós possamos continuar a orar, independente de qualquer situação, mesmo que a gente estiver passando por situações difíceis, mesmo que a gente estiver passando por afrontas, estiver passando por perseguições do inimigo, que a gente possa continuar a orar. Porque só em Deus tem a nossa salvação e o nosso livramento, né? Que nós possamos colocar em Deus os nossos olhos e confiar nele, porque Deus ampara a nossa alma. Deus é um Deus que cura o nosso corpo, cura a nossa alma e cura a nossa mente. Ele ampara a nossa alma de todo mal. Que nós possamos permanecer salvos na presença de Deus. Então, é um salmo que não é muito fácil de ter entendimento, mas a gente pode pedir sabedoria para Deus e que a gente vai entender a palavra dele, né? É somente a gente crer e confiar no nosso Deus maravilhoso. Nós estamos aqui para o louvor da glória de Deus. Nós temos que aprender que assim que a gente levanta de manhã, que a gente abre os nossos olhos e que a gente acorda de manhã, a primeira coisa é agradecer a Deus. É agradecer a Deus pela nossa vida, pela vida da nossa família, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos, as pessoas que moram conosco. Nós temos que agradecer a Deus porque Ele tem nos dado vida e vida em abundância. Agradecer a Deus pela saúde. Agradecer a Deus porque Ele tem nos dado provisão para todas as áreas da nossa vida. Nós temos que pedir sabedoria para nós conduzirmos a nossa vida segundo o querer e a vontade de Deus, para cumprir o propósito que Deus tem aqui para a nossa vida. Eu sei que nós temos sonhos, nós temos projetos, nós queremos realizar coisas, nós queremos fazer muitas coisas, mas nós temos que orar e falar para Deus: isso aqui que eu quero fazer, Deus, está dentro do teu propósito? Está dentro da tua vontade? Porque assim, se o que a gente quiser fazer de sonhos e projetos tiver somente no nosso coração, não vai dar certo. A gente vai fracassar. Mas se os nossos sonhos e projetos a gente colocar na mão de Deus e Deus nos direcionar e nos indicar que aquela é a vontade dele para a nossa vida, nós vamos ser prósperos e bem-sucedidos. Nós seremos bem-sucedidos em tudo onde que a gente colocar a mão e onde nós colocamos os nossos pés. Nós temos que fazer essa oração para Deus dirigir a nossa mente e o nosso coração para fazer somente o seu querer e a sua vontade. E aí sim nós seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós nos propusermos a fazer. E o propósito de Deus para a nossa vida será bem-sucedido. Que nós possamos, se possível, incluir a nossa família nesse propósito, porque aí nós estaremos muito mais ainda glorificando o santo nome do nosso Deus maravilhoso. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família e os seus projetos.